um recado aqui pra você, do Marcel Campos, cara. Ele pediu pra mandar pra você. Marcel Campos, grande Marcel Campos. Fala, Vilela, fala, menino da flauta, senhor Jaime. Pergunta, conta pra gente como é que é o dia a dia aí dessa vida de astrólogo. Puta merda. Conta tudo pra gente da vida de astrólogo sua, Jaime. Abração pra vocês dois. Cara, qual que é o lance, cara? Você Essa é astrólogo ou não? Não, cara, não. Astrônomo, né? Mas eu tô no finalzinho da graduação, falta pouquinho pra formar. E essa é basicamente o que todo mundo pergunta e zoa, né? É o astrólogo. Né? Mas pergunta de ignorância ou pra zoar? A maioria é porque não confunde mesmo, né? Às vezes eu tenho minhas dúvidas se as pessoas estão zoando ou... Você tá estudando astronomia, certo? Astronomia, então astrofísica. Então que é a mesma coisa, eu sou de escorpião. O que você tem a falar sobre isso? Tá errado. Tá errado o quê? Tá errado, não é de escorpião. Eu sou do quê? Teria que fazer o cálculo de efemérides ali pra saber certinho qual é em qual constelação... Ah, é? Em qual constelação do zodíaco estava no momento que você nasceu. Porque a astrologia usa um mapa de 2003, cacetada 1000 anos atrás. Que já tá defasado? Defasado, porque a Terra ela não tem um movimento em órbita circular. A rotação dela e tudo mais não é tudo perfeitinho. Ela tem nutação, ela tem precessão, que ela roda como se fosse um peão. Sei. Um pouquinho assim. Ah, é? Que aí é o que dá origem às eras. Fala era de aquário, era de peixe. Tem o de nutação, que ela fica meio que assim também. Ah, vá. E aí... Ela vibra assim? Ela vai dando uma vibrada assim. Foi um astrônomo chamado James Bradley que conseguiu observar isso. Caramba. E isso em 1800 não sei quando, se eu não tô falhando a memória. Então a gente tem a translação, que é em volta do Sol, a rotação, que é em volta do próprio eixo. Precessão, que ela vai girando assim. Ela dá como se fosse um peão. Sei. E ela ainda vai fazendo... Meio que vibrando um pouquinho. Assim. E tudo isso por Tem causa outros do Sol? movimentos também. Tudo isso influência do Sol ou de outras coisas? Cara, isso é complicadíssimo, porque você tem que voltar na hipótese da nebulosa solar, que é como surgiu o sistema solar. E aí tem o disco protoplanetário, cheio de poeira, como surgiram os planetas e tudo mais. Pelo que eu lembro de ter lido sobre como surgiu o sistema solar, é que os objetos foram se batendo, foram destruindo, e foi meio E foi sobrando o que tá aí, né? E o detalhe certinho, físico, matemático, do processo de como essas coisas ocorreram é estudo de agora. Tem pessoas, a gente tá conversando aqui, tem pessoas no mundo inteiro fazendo seus mestrados, doutorados, pós-doutorados nessa área. Por que os planetas estão mais ou menos na mesma linha, né? Eles não estão um pra cima, um pra baixo? Tem? Isso aí seria a inclinação de órbita que você tá falando. Existe isso? Tem. Plutão, por exemplo, ele tá mais ou menos assim, ó. A inclinação da órbita dele é muito alta. Ele não tá na mesma linha. Não são todos girando aqui assim, como se fosse um plano, não. Como a gente vê Você tem excentricidade não, desculpa, inclinação de órbitas diferentes em torno do Sol, sabe? E a excentricidade é se você tá girando em torno de você tá girando como uma circunferência ou então uma elipse, por exemplo. São elipses, ou né? então uma hipérbole. Tá. Ou então, são seções cônicas que chamam, né? Pega um cone, aí vai com um plano e corta o cone em diferentes ângulos. Você gera... Mas se a gente fosse explicar de uma forma bem fácil como surgiu o sistema solar, como hipótese nebular. É o que chama hipótese nebular. Você teve uma nebulosa. Tá. Essa é a maneira simples. Você teve uma nebulosa e aí, com o tempo, a gravidade foi colapsando essa massa. E aí foi gerando as estrelas, várias estrelas. A gente não sabe ainda o certo se foi 2, 3, 4, 5 quantidade de estrelas que surgiu dessa nebulosa solar. E aí teve o Sol ali dentro daquela nebulosa. Aí você tem outras estrelas, aí tem as teorias de conspirações que surgem aí também, que vem disso. A conspiração ela não surge sozinha. Tem uma estrela anã, irmã do Sol. Nêmesis, não sei o quê. A conspiração não surge sozinha, ela pega as perguntas não respondidas, que a galera deixa em aberto e preenche, sabe, com... Aí tinham essas estrelas que elas estavam se aproximando pela gravidade. Não, a própria massa, o gás. A massa, exato. O próprio gás. E aí colapsou e teve uma explosão? O que é? Afastamento?
E aí você vai tendo ali a protoestrela surgindo, acumulando gás ali, se esfriando um pouquinho e tal. Aí começa a formar ali, etc. E os gases começam a se afastar assim, formando um disco protoplanetário que fica girando em torno dele. Isso você, lendo um livro específico sobre sistema solar, essa é a introdução, Sei. sabe? E aí você tem esse disco protoplanetário. Sem planetas ainda, sem nada. Sem planetas. Aí geralmente você tem ainda alguns pedaços de matéria, tipo as matérias mais leves, por exemplo, sei lá, metano, hidrogênio, essas coisas vão mais para fora, já que são mais leves, então são mais fáceis de ser empurradas. As coisas mais pesadas são mais difíceis de ser empurradas, então elas ficam mais para dentro do sistema. E aí começa a ter os planetas rochosos. Essa é a ideia. Os planetas rochosos são mais interiores, os gigantes de gás e de gelo são mais para fora e tudo mais, justamente porque no momento em que está toda aquela confusão, os materiais mais leves vão sendo empurrados mais para longe. A estrela está emitindo radiação. A radiação carrega momento que chama, que é tipo um empurrãozinho, vai. É a própria luz dando um empurrãozinho nas coisas para elas irem mais longe. Esse mesmo empurrãozinho vai ser igual em dois objetos diferentes, mas o objeto mais pesado vai ser empurrado menos que um objeto mais leve, né? E vai surgindo. É basicamente esse vai surgindo que eu tô dizendo, que parece que é meio, sabe, aleatório, é porque tem muita coisa que não tem ainda a explicação. Entendi. São objetos de pesquisa. Tem migração planetária, como é que Júpiter surge, por que não é Saturno, por que Saturno não está no lugar de Júpiter, por que Júpiter não está no lugar de Netuno, sabe? Por que lá mais para o exterior são materiais do tipo que chama de gelo, de água, né? Aí tem metano e tudo mais, e mais para dentro é rochoso, que é de rocha mesmo. Por quê? Entendeu? Como essas coisas? Na verdade não é por quê, é como. Porque não é coisa de ciência. Ah, é? Não, porque trata-se do propósito. Ah, entendi. Ciência é um recorte da realidade para te explicar como as coisas funcionam, o mecanismo, o processo. Por quê? Não é porquê. Porque as coisas são desprovidas de intenção, né? Não, porque o porquê envolve o propósito. Então, intenção. Por exemplo. Por que surgiu o sistema solar? Porque surgiu, né? Não tem... Porque Deus quis. Você pode falar com o que você quiser. Algum alienígena criou, isso vai vir depois. Mas por que o alienígena criou? Exatamente. Então, por que a redoma é de acrílico? Calma. Ainda não chegamos nessa parte. Meu Deus do céu, cara. A gente falando de criação do sistema solar, o cara já tá na Terra plana. A gente sabe que é Terra plana, ele também concorda que é Terra plana, a gente vai chegar nesse ponto. E por que é Terra plana, não como é Terra plana. Mas o lance do... o lance do como, mesmo que a gente descubra que seja Deus ou que seja um alienígena, uma inteligência superior, não é o porquê, é como ele fez isso. Ah, foi um alienígena e como ele fez, né? Ele usou tal energia, usou tal coisa. O como é a ciência. Existe uma grande diferença, olha como é que é pesado isso. Existe uma grande diferença entre perguntar como o universo surgiu e por que o universo surgiu. Com certeza, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas voltando aí no sistema solar, então a gente tem essas aglomerações, pequenos planetas rochosos, planetas mais gasosos e tal, e eles estão rodando em volta desse bolo que seria o Sol, né, no começo do Sol, e imagino que teria, sei lá, milhares desses corpos batendo, quebrando e se expulsando até que ao longo dos milhões de anos. Um tipo de uma seleção natural também, poderia se chamar, desses... Não seria o termo correto, né? Mas é o tipo de... Vai ficando alguns vão se aglutinando, vão juntando pedacinhos em pedacinhos assim, vão se fundindo e aí vai girando um corpo maior até que tem um corpo tão grande que alcança equilíbrio hidrostático que chama e vira um planeta, aí fica redondinho, bonitinho, nada plano. Fica redondo? Equilíbrio hidrostático. Mas qual é a explicação disso? Por que não é uma forma quadrada, por exemplo? Porque é o menor estado de energia da natureza. É o que gasta menos energia para existir. Basicamente é assim. E por que igual a bolha de sabão. Por que ela é... Ela é redonda. É a menor energia gasta para aquilo ali existir. Você pode entender dessa maneira. A natureza ela é econômica. Mas a fruta tem a ver também com isso? Não, né? Não necessariamente, mas aí eu não saberia te dizer.
Por que do nada é fruta? Não, mas qualquer coisa. Se você tá falando que a menor o que se gasta menos energia, por que que a gente não vê a forma circular mais presente em forma de pedra, quando as coisas são mais aleatórias, assim? Não sei se você entendeu a minha pergunta, não sei se tem a ver também. Não entendi direito. Por que Tá que- falando qualquer coisa? Qualquer coisa, é. Todo mundo é bola. É. Tipo, o mundo feito de bolas, porque assim. eu não entendi esse lance de gastar menos energia. Porque, por exemplo, vamos lá, por que que isso aqui não é um... É. Por que que isso aqui Não é não uma é esfera. uma esfera? Isso aqui é um sólido, É. eu moldo ele do jeito que eu quero, acabou. Eu não tenho forças externas aqui, tipo... Não tem erosão, tem... mas que seja capaz de transformar isso aqui numa bola, numa esfera. Mas, por exemplo, e numa bolha Mas eu de- tenho aqui, né? numa bolha de sabão, por exemplo, por que que agem essas forças numa bolha Porque de você sabão? tem a tensão superficial ali muito fininha, muito fraquinha, as forças externas, a pressão interna e pressão externa, ela faz com que aquele negócio ali fique uma bolinha. No É surreal, no mas espaço, quando você vê também, quando sai bolha de água também, quando os caras, né, fica dentro da estação. dentro da estação, fica tudo em forma de também circular, né? Dentro da estação. É, Porque fora da estação não tem como existir isso. não, né? Tem a sublimação, né? Você tem a transformação, é bizarro, você tem a transformação do estado gasoso pro sólido sem passar pelo líquido. Caramba. É surreal esse negócio.